Jesus usa um termo chamado bem-aventurados. Provavelmente Jesus tenha usado o hebraico ou o aramaico, e ele tenha usado um termo chamado Azerit Hashim, que é um homem plenamente abençoado. Porque era o termo usado, por exemplo, no Salmo 1, bem-aventurado. Quando o salmista ele usa o bem-aventurado ali nos Salmos, e os Salmos citam em outras ocasiões, em outros momentos, esse bem-aventurado. O varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Provavelmente Jesus tem usado esse termo, mas no grego foi traduzido como Macários. E esse termo Macários, quando traduzido para o português, colocou como bem-aventurado. E esse bem-aventurado, às vezes, dá um aspecto de uma distância muito grande litúrgica, de um termo que não é o nosso corriqueiro, do bem-aventurado. Mas Macários, meus irmãos, na tradução, o que mais se aproxima é supremamente abençoado. Você pode colocar a mão sobre o seu coração e falar: eu sou Macários. Eu sou supremamente abençoado. Então, quando nós lermos esse bem-aventurado, nós vamos ler no Macários. Porque existe uma situação que os teólogos chamam de presunção de misericórdia. Tem pessoas que não reconhecem o seu erro, não querem se dobrar, não querem reconhecer e mudar de atitude, e aí se apegam naquilo que o pastor Edson fala, insiste, e é extremamente importante. Se apegam no Deus é amor. Deus é amor. E no final Deus vai dar um jeitinho. Deus não é Deus de jeitinho. Ele tem insistido, enquanto é tempo, o Espírito Santo tem falado, muda de atitude, mas as pessoas às vezes rejeitam. Muda de comportamento, toma uma atitude diferente, chore pelos seus pecados, se arrependa diante do Senhor, confesse os seus pecados e Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai restaurar completamente. Mas a pessoa com aquele orgulho, e aí a consequência do primeiro item, porque ela não se humilha, aí ela não chora, ela não confessa, não se arrepende. E aí muitos apelam para aquilo que é chamado presunção de misericórdia, de que chegará um dia que Deus vai chegar aquele dia, Ele não vai mandar ninguém para o inferno, é tudo blefe, meu amado. A palavra de Deus não blefa. Se você tem a sua Bíblia, erga a sua Bíblia nesse momento e fala: a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Portanto, não adianta a pessoa se apegar a doutrinas, por mais que sejam, foi um teólogo que falou. Foi um pastor fulano, ou bispo cicrano, ou apóstolo cicrano, mas o que a palavra diz a respeito? Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. São pessoas que tendem a ser mansas, mas às vezes essas pessoas são mansas no externo, mas interiormente, não. Eu vou fazer para não ser mal educado, mas por dentro, eu vou sentar para ser educado, mas por dentro eu estou de pé. A mansidão está relacionada à obra do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é tremendo, nós não podemos viver sem o Espírito Santo, a igreja não pode viver sem o Espírito Santo, nós não podemos viver sem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é acessório, Espírito Santo não é opcional, Espírito Santo é absolutamente indispensável. É Deus que vem habitar em nós, é Deus que vem trazer as características divinas para a nossa vida. O Espírito Santo, ele opera em nós em 3 etapas. Grave isso.
O Espírito Santo opera na salvação, na santificação e na capacitação. O Espírito Santo opera completamente na nossa vida. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, Ele é importantíssimo e imprescindível na salvação. É Ele quem nos enche de capacidade para operarmos. Ninguém pode realizar a obra do Senhor de forma eficaz se não for capacitado pelo Espírito Santo. Para isso, o Espírito Santo dá dons do Espírito Santo. Capacitação. Os dons do Espírito Santo voltados a falar, a expressão de comunicação, que é falar em novas línguas, em línguas estranhas, é a interpretação de línguas, é a profecia. Também o poder do Espírito Santo, a capacitação para grandes feitos, para coisas sobrenaturais, porque eu também não falar sobrenatural. O Espírito Santo nos capacita para coisas sobrenaturais. E aí para efeitos sobrenaturais, porque o Espírito Santo nos dá o dom de curas, dons de milagres, dons de curas, e o dom da fé. Então são manifestações sobrenaturais, os milagres, os dons voltados à fé, que é uma fé sobrenatural, não é a fé salvadora para a salvação, mas é uma fé sobrenatural, e o dom de curas. E o Espírito Santo também dá capacitação para um saber, para uma revelação sobrenatural, com dom de conhecimento, com dom de sabedoria, de revelação, e o dom fundamental, importantíssimo, todos são fundamentais, mas é importantíssimo, discernimento de espíritos. E aí, a maioria dos teólogos coloca essa catalogação com 9 dons nessas 3 áreas. E os dons são fundamentais, são importantíssimos para a capacitação, para exercer o ministério. Se você quer ver uma pessoa que exercitava todos os dons, é Jesus. O Espírito Santo tem um trabalho enorme. Quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele começa a trabalhar no nosso caráter, moldar o nosso caráter. E uma das coisas que a resistência é na mansidão, é na forma como nós reagimos. Como nós agimos e como nós reagimos. Por quê? Porque nós nascemos numa casa, nós trazemos um DNA, nós trazemos características familiares. Ah, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, comigo sempre foi assim, bateu, levou. E o Espírito Santo vem e fala assim, não é assim. Não é assim. Você tem que ser manso. E aí vem as promessas, né? Porque os mansos herdarão a terra. Você quer usufruir das coisas, das bênçãos que começam desde hoje. E por toda a eternidade, seja manso. Ah, pastor, mas eu vou baixar a cabeça em tudo? Não, meus irmãos. Como eu falei, Jesus era exemplo de tudo. Jesus era exemplo de mansidão. Eu ouvi uma certa vez e eu fiquei pensando, será? Não, não é possível. Alguém falou e até, não aqui, mas num púlpito, alguém falou assim, olha, Jesus, ele era extremamente paciente, Jesus era extremamente manso, mas um dia ele perdeu a paciência lá e ele agiu daquela maneira lá no templo. Como se criticando a ação de Jesus. Não, Jesus agiu exatamente da maneira como deveria agir naquele momento. Ali era o momento de ele agir daquela maneira. Jesus fala, olha, aprendei de mim. E ele fala, aprendei de mim, não como fazer os milagres. Jesus, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Meu irmão, tem coisa que nós temos que falar com Deus. Quando receber uma agressão, receber uma situação, ter aquela situação difícil, é hora de falarmos com Deus. Senhor, dá-me sabedoria nesse momento.
não se precipitar em palavras e em atitudes, mas receber a direção de Deus, ser manso e humilde de coração. Amém? Você conhece pessoas que quando chegam no ambiente trazem confusão? Você conhece pessoas que quando chegam no ambiente falam, lá vem. Vou contar, 1, 2, 3, 4, já começa a confusão? O pacificador não. Quando ele chega, ele apazigua. Ele traz paz. Sabe por que ele traz paz? Porque ele tem paz. Só podemos dar aquilo que nós temos. Se nós recebemos a paz do Senhor, e veja a preocupação com paz, é nosso cumprimento, né? A paz do Senhor. Quando nós desejamos, e eu vejo nos aniversariantes, né, que sempre surge nos grupos, nós fala saúde e paz. Que você tenha paz, porque é alguma coisa que nós necessitamos, porque não adianta muitas vezes ter saúde e não ter paz. Não adianta ter dinheiro e não ter paz. A paz é fundamental. E nós servimos aquele que é o príncipe da paz. E não é que ele tem paz, ele é paz. Não é que ele tem um pouquinho de paz para dar, não. Ele é o príncipe da paz, ele libera a paz. Seja qual for a situação pela qual você esteja passando, que esteja trazendo agonia para a sua vida, receba a paz do Senhor sobre a sua vida. E Jesus deixava bem claro isso, a importância disso. Ele fala, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Esse mundo ele tenta oferecer paz em comprimido, em gotas, em pozinho. Esse mundo tenta oferecer paz de diversas maneiras, através de líquido, de uma cachaça, de uma droga, mas Jesus dá a verdadeira paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Receba a paz do Senhor sobre a sua vida, e é uma paz que excede ao entendimento. Então não dá para explicar. Como que eu vou explicar a paz que vem do Senhor? Ela vai além do entendimento, e é uma paz que não é ausência de guerra, é uma paz em meio à guerra, em meio ao conflito. Meus irmãos, hoje, se você olhar na internet, não tem só o conflito lá na Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia, mas temos hoje pelo menos reconhecidos 29 conflitos mundiais. Hoje. E conflitos entre famílias, os irmãos têm ideia de quantos? E conflitos entre casais, os irmãos têm ideia de quantos? Você não precisa me responder, não precisa erguer a mão, não precisa falar nada, não precisa nem me movimentar. Em quantos conflitos você está envolvido? Seja um pacificador. Não tem jeito de apagar uma fogueira com um galão de gasolina. Leve a paz do Senhor. Apazigue. Seja um proporcionador de paz. Seja um gerador de paz. Um produtor de paz. Uma certa ocasião, anos atrás, eu comecei em uma empresa e fui colocado como gerente de uma área na empresa médica. E a diretora, era uma diretora, e eu estava na sala, ela estava começando a me conhecer, primeiros dias, e aí tocou o telefone e ela falou, pode atender aqui e dizer que eu não estou? Eu falei, me desculpe. Só queria falar, isso eu não faço. Porque o dia que eu fizer contar uma mentira, ela vai perder a confiança para o resto da vida. Anos se passaram. Essa pessoa, quando ela tem uma necessidade, ela liga para mim. Eu podia ter desmoralizado o nome de Jesus, porque eu ia temer a diretora. Que mal pode me fazer o homem?
Que mal pode me fazer o homem, se eu estou diante de Deus, se Deus é minha proteção, se eu estou guardado, refugiado em Deus, que mal pode me fazer o homem? Ser próspero, a prosperidade do Senhor é isso, não é ter de tudo. Não tem, iate não tenho, viu meu irmão? Não tem, não adianta, não vou poder emprestá-lo. Ferrari ou Lamborghini, não vou poder emprestar. Posso emprestar um Fusquinha 65. Eu tenho um Fusca 65, né? Vai ser um prazer. Mas, ser próspero não é ter de tudo, ou ter tudo, é não ter falta de coisa alguma. Você pode glorificar ao Senhor, porque eu sei que Deus tem feito isso na sua vida também. Deus tem feito isso na sua vida, e Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades, mas a gente poder chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu estou na tua presença, glorificando o teu nome, obrigado por esta semana de trabalho, obrigado por essas atividades, obrigado, Senhor Deus, pelo trabalho que Deus tem nos dado, né, meu irmão, pelo aquilo que Deus tem dado, pela empresa a qual eu trabalho, obrigado, Senhor, obrigado pelos recursos que o Senhor tem enviado. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso.